Quero agradecer a presença de todos. Nós estamos nessa reunião pública e está continuando uma palavra do senhor prefeito municipal. Boa noite a todos que chegaram agora. Já havia dito um agradecimento especial à Câmara por permitir que a gente pudesse fazer essa discussão no espaço público, que é a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. O que eu estava dizendo aqui agora há pouco é que nós estamos num momento em que o Brasil inteiro discute o transporte público, num momento em que o Brasil inteiro, de forma oportuna, debate alternativas no que diz respeito às diferentes modais de transporte, no momento em que o Brasil inteiro discute planos de mobilidade urbana. Praticamente todas as cidades estão debatendo os planos de mobilidade nesse momento, algumas no estágio mais adiantado que outras, e no momento onde a nossa cidade pode fazer uma grande mudança no que diz respeito ao sistema de transporte público. Nós estamos fazendo um plano de mobilidade, estamos construindo de forma participativa, há mais de um ano esse plano, foram dezenas de audiências públicas, contratamos recentemente uma nova modelagem do sistema. Como eu havia dito, a modelagem é um reestudo das linhas de transporte público da cidade. Hoje são 238 ônibus divididos em 72 linhas, linhas muito longas, essas linhas, por serem muito longas, fazem com que esse sistema acabe demorando. Então as pessoas sentem na pele o que é a demora pela espera por um ônibus, e nós queremos que haja uma mudança. E de forma muito interessante, ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa modelagem, nós já estamos preparando a cidade para poder ter novas licitações de transporte público. A cidade de Bauru é uma das poucas cidades do país que faz licitação do transporte público. Aqui não é permissão precária, como ocorre em quase todo o país. Aqui é através de licitação. Então existem contratos da prefeitura que são fiscalizados pela Enduro, onde nós temos aí as empresas trabalhando e executando o seu serviço. Processo de mudança que vai acontecer dentro dos próximos de 3 a 6 meses. Isso é algo real e é algo que pouca cidade está fazendo. Pouca cidade está fazendo modelagem. Como eu já disse, das 5.565 cidades no país, 15 estão fazendo modelagem do sistema. Nós estamos aí com um plano de mobilidade, um plano de transporte público, né, e novas licitações que irão acontecer. A Endurb hoje, a Endurb é uma empresa pública, né, e muitas vezes... A primeira pergunta do João. São por esses motivos que nós estamos brigando. Agora, eu queria lembrar outra coisa para vocês. Agradeço a presença do Nico, que veio aqui e apresentou esse PowerPoint, mas eu só queria lembrar que PowerPoint institucional não tem valor algum para a população, diferente do valor da tarifa que sai do bolso do povo. Lei 4.035 de 96, no artigo 17, fala assim: não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade ou a deficiência grave na prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros, o qual deve estar permanentemente à disposição do usuário. Aí, vocês se lembram que foi falado pra gente que isso não, quando nós questionamos o nosso prefeito, ele falou que não era responsabilidade dele, porque tinha contratos e tudo mais? Aqui no parágrafo 1º é engraçado porque fala assim: a prefeitura municipal poderá intervir na execução dos serviços no todo ou em parte, assegurar a continuidade do mesmo ou para sanar a deficiência grave na prestação respectiva. Fala mais algumas coisas. No artigo 2º, fala assim: a intervenção far-se-á por decreto do prefeito municipal. Ou seja, nós não admitimos mais essa resposta que a responsabilidade não é do senhor e que isso vai para outros poderes. Ele está escondido. Outra coisa. Pessoal,
que o prefeito vai intervir na execução dos serviços, será considerada deficiência grave na prestação de serviços. A letra F fala assim, será falta grave quando operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de conservação que não assegure condições adequadas de utilização. Eu acho que isso responde à pergunta do porquê estamos lutando, por que não vamos parar, e responde à pergunta de que muita gente tem, de quem é a responsabilidade para averiguar essa questão do transporte. Prefeito, desculpa, mas a responsabilidade é toda sua. Uhul! Eu gostaria, quando os senhores se pronunciassem, por gentileza, pronunciasse o nome antes da interlocução, porque nós estamos na audiência pública, para ter uma transmissão ao vivo. É audiência ou reunião? Reunião pública. Eu sou Renata César. Sou Renata César e utilizo o transporte público há 24 anos, então eu conheço bem. Mentira. Mentira. Mais uma vez eu estou presente aqui nessa que agora se destransformou, né? Como disse Sarmandaia, de uma audiência pública virou uma reunião. Mesmo assim, o regimento interno da Câmara, ele prevê que o tempo tem que ser igual para vereadores e para as pessoas que aqui estão presentes. O artigo 5º da Constituição, meu nome é Carlos Augusto de Carvalho, sou advogado. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição, diz que ninguém deverá fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E o que nós estamos encontrando no município de Bauru é o descumprimento sistemático das leis. Como a colega falou aqui, a Lei 4035, ela prevê sanções para as empresas que deixarem de cumprir o transporte. E o prefeito, quando não cumpre a legislação, ele fere a lei orgânica do município no seu artigo 61. E diz lá o artigo, perderá o cargo ou o prefeito ou a vice-prefeita, o prefeito, quando descumprir as normas administrativas e as leis. Descumpre o senhor prefeito quando não toma medidas. No caso das empresas de transporte que deixaram o povo da cidade de Bauru sem transporte e não tomou a medida administrativa que seria o cancelamento do contrato com essas empresas. O senhor prefeito feriu a lei orgânica do município e o senhor vereador e os senhores vereadores têm por dever de ofício fazer cumprir a lei orgânica do município. E eu peço nesse momento, mais uma vez, a cassação do senhor prefeito por descumprimento de norma administrativa. E é um pedido formal aos senhores legisladores que têm por função constitucional zelar pelo cumprimento das leis, sob pena de incorrer no próprio artigo que determina a cassação do senhor prefeito da vice. Peço aqui e reitero, não pode a cidade de Bauru continuar com essas mazelas que acontecem, sabe, privando os mais humildes e aqueles que necessitam de transporte público. Na verdade, se transformou essa reunião, sabe, num grande embromation que de nada vai adiantar. É a terceira vez de reunião pública e a segunda que eu faço uso da palavra na questão de mobilidade. Nós precisamos realmente de atos corajosos, senhor prefeito. O senhor está aí para representar o povo. Não votei no senhor, mas o senhor agora é o meu prefeito. Até que a Câmara tome a decisão amparada pela lei orgânica do município, pelo prefeito não ter cumprido a norma, que seria, no caso, o cancelamento do contrato com essas empresas. E tem mais. Está gravado na internet para quem quiser ver. O senhor prefeito reconheceu que existe um monopólio das empresas. Se o senhor prefeito não teve coragem antes, os senhores vereadores votem e cassem a concessão dos serviços por existir, confirmado pelo senhor prefeito, um monopólio. O vídeo está à disposição na internet. Muito obrigado.
Boa noite a todos os bauruenses que estão aqui hoje. É um momento importante para a gente discutir o transporte coletivo na cidade de Bauru. O óleo voltou. Tem que quebrar o monopólio de novo. Primeira coisa, se for corrigir pelo dólar, com a correção monetária das coisas mais, deveria custar hoje a passagem nos 50. Então teve um aumento real, né, muito grande. Eu faço parte do conselho do transporte coletivo. Então eu tive acesso à planilha. A planilha é ilegível, só mostra o lado da empresa que ela gasta, não mostrou. De reconhecer nossas reivindicações, haja visto um pouco mais de um mês de manifestações na cidade de Bauru. Minha segunda fala diz respeito ao aditivo que o prefeito nos informou que foi feito no contrato 3.592 da empresa de transporte coletivo Grande Bauru. Esse aditivo ele é sustentado no parágrafo 4º do artigo 57 da Lei de Licitação, que prevê uma continuidade por 12 meses da prorrogação do contrato, desde que exista um fator excepcional. Até aí tudo bem. Até aí, por quê? Esse contrato, essa prorrogação, esse aditivo contratual, ele também tem referência ao inciso 2 do mesmo artigo, que prevê uma superveniência excepcional ou imprevisível, contrária à vontade das partes. Ora, se há a vontade da prefeitura em prorrogar o contrato, e com certeza há o aval da empresa em manter essa prorrogação, não há nada contrário à vontade das partes. O que existe é um interesse comum de prorrogar esse contrato. Então, sustentar o aditivo contratual desse contrato 3.592 no parágrafo 4º é incoerente, para não dizer sem fundamento algum. Certamente cabe uma explicação por parte do prefeito ou de alguém que seja apto a informar a respeito do aditivo, por gentileza. Se a gente não fizesse a prorrogação, de nada adiantaria a modelagem, porque eu não poderia ampliar o número de linhas, não poderia ampliar o número de ônibus, porque o contrato tem um número de linhas fechado, um número de quilometragem fechado. A partir do momento que a gente fez a prorrogação, e não vai ser por 12 meses, vai ser até a conclusão da modelagem, pelo menos da parte da modelagem que seja suficiente para que a gente possa fazer as novas licitações que devem acontecer provavelmente agora no mês de outubro. Se a gente não fizesse a prorrogação, a gente não poderia mudar o sistema do jeito que está aí. Então nós decidimos sim fazer a prorrogação com base no dispositivo da lei de licitações, fazer a modelagem, mudar as linhas, e da pauta de vocês, os 3 últimos itens eu concordo e nós vamos fazer esse ano. Que é a ampliação de organização das linhas, a implementação de horários e linhas noturnas, e se o Pacto de Mobilidade for aprovado, os terminais urbanos. É para esse ano. Final de ano. Ótimo. Concordo com a prorrogação, certamente, até em dúvida concordo na fala com o João e com o Carlos ontem, é necessária para a remodelagem. Só que sustentar o aditivo contratual, prevendo que não há uma vontade contrária das partes, é errado, é ilegal. Apenas é um alerta para a questão do aditivo. A segunda parte diz respeito ainda à figura do prefeito e em relação à redução tarifária. O prefeito já disse que não vai fazer a redução porque o contrato está em vigência, que não vai remanejar o dinheiro das políticas sociais para o transporte em razão de 20 centavos, e de fato concordo, seria a mesma coisa que ficar cobrir um buraco, descobrir o outro, ficar limpando carvão o resto da vida, não vai resolver absolutamente nada. Certamente, a ação condizente com o Poder Executivo seria limitar o lucro empresarial, já que não há essa redução. Qual é a proposta para ser feita? Inserir uma cláusula limitando o lucro do empresário que incide sobre a tarifa de ônibus, já que não poderemos reduzir e tampouco o lucro empresarial diz respeito à nossa pessoa ou a qualquer um aqui presente. Certo? Então, inclui essa cláusula no contrato na próxima licitação e prevê um limite em tantos por cento do lucro do empresário em relação à taxa à tarifa de ônibus. Certo?
E qual é a forma que eu sustento isso? Se há um interesse por parte da Prefeitura em contar com a iniciativa privada, e se há um interesse por parte da iniciativa privada em contar com a idoneidade e seriedade do município de Bauru, esse interesse em comum é o que dá sustentação à criação dessa cláusula limitando o lucro do empresário. Obviamente, o lucro não é feito de cifras e cifras, é feito por eficiência do serviço prestado. Certo? Segundo ponto, minhas palavras ao prefeito se esgotaram. Endurbe, Nico Mondelli. Soubemos que você é uma pessoa, me permita ler aqui, porque eu fiz de algo técnico e soube que o Nico Mondelli é uma pessoa técnica. Esse Rafa é forte. Então, soubemos que você é uma pessoa técnica e não política. Por isso, falarei em termos jurídicos sobre a responsabilidade da indústria. Nico Mondelli. Na Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos, 8.987, artigo 6º, parágrafo 1, está previsto um serviço adequado, ou seja, aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, etc. Já foi questionado para todo mundo que nós não temos acesso a isso. Ainda nesta mesma lei, no parágrafo 2º do mesmo artigo, um serviço adequado prevê bons equipamentos, boas instalações, boa conservação, bem como melhoria e expansão de serviço. Também não vimos isso. Se essas condições fossem fiscalizadas por parte da Endurbe, não existiriam reclamações acerca do transporte coletivo. E quais os tipos de reclamação? O usuário diz que o teto do ônibus está caindo, que o assento está rasgado, que o ônibus é sujo. Os motoristas que estão presentes reclamam que a caixa de câmbio não funciona e não passa marcha, que não tem seta e que nada do dispositivo elétrico do ônibus funciona quando tem que ficar para manutenção na garagem. Minhas perguntas, se foi por falta de perguntas o que aconteceu anteriormente, tem várias aqui. A título de curiosidade, um acréscimo, essa lei municipal de 4.035 de 96, ela também ressalta as condições que foram estabelecidas no artigo da Lei de Concessão e Permissão de Serviços Públicos. Nico Mondelli, a Endurbe não deveria levar isso em conta para analisar o bom contrato ou o bom andamento do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa, no caso a Grande Bauru, com o contrato vencido? Não seria essa avaliação uma das missões da Endurbe que está prevista no site da Endurbe, missões, valores? Como que o transporte é eficiente se não respeita alguns dos requisitos previstos tanto em lei municipal, lei orgânica, quanto em lei federal, a lei de concessão e permissão de serviços de transporte público? Uma resposta. Uma pergunta, aliás. E mais uma outra. Aonde que está a grana do grupo do Busdorf? Para onde é direcionado? Por gentileza. Vamos lá. Bem, primeiro, realmente sobre a qualidade do sistema, a pesquisa que foi elaborada agora vai dizer realmente onde nós temos que melhorar e trabalhar nessa qualidade melhor no sistema de transporte coletivo na cidade de Bauru, onde está pegando realmente os pontos críticos que vai ser apresentado agora em agosto. Sobre a fiscalização da Endurbe, a gente tem uma equipe de fiscais que a gente visita realmente, vai andando todas as linhas, que acontece realmente, tem problemas realmente, vários que acontecem, cinto de segurança, problema no elevador, vários outros problemas que a Endurbe, sabendo da notícia, problemas de motorista, usuário, então a Endurbe toma as medidas na medida do possível. São vários ônibus no sistema, temos 11 fiscais rodando na cidade, andando e acompanhando esse sistema para tentar resolver esse problema. Então, é uma questão que todas as informações que forem encaminhadas para a equipe nossa na Endurbe, a gente vai tomar as medidas e notificar as empresas através das ordens de serviço de notificação. Então, é possível. Então, é uma maneira que a gente trabalha e fiscaliza. Claro que a gente não está em todos os lugares, mas a gente pode sim receber denúncias, tanto dos motoristas, tanto de todos os usuários de modo geral, o que está acontecendo e qual o problema com tal linha, tal ônibus e qual medida que pode ser feita. Sobre o Busdorf, o que acontece com o Busdorf? O Busdorf, a gente está trabalhando numa regulamentação desse processo, desse propaganda que inserir ele no fundo municipal. A gente visualizou que isso pode sim ser uma receita que pode colaborar na melhoria do sistema. Hoje, essa receita não vem para o órgão público, é uma receita que está com as empresas. Ainda assim, a fala para o Nico Mondelli em relação ao lucro empresarial. Conversa recente com o Carlos e com o João,
de cifras, e sim da eficiência do serviço que é prestado. E essa eficiência ela tem uma medição, que é prevista na cláusula 47 do contrato. Essa medição ela deve ser feita com o equipamento e o pessoal credenciado, constatando a frota, número de viagens, quilometragens e passageiros atracados. Além destas, a minha pergunta: por que não inserir como forma de medição a opinião pública dos usuários acerca da eficiência ou não do transporte coletivo? Por que eu faço essa pergunta? Por que eu faço? A eficiência medida pela prefeitura é uma, e a eficiência medida pelos usuários, consumidores do transporte coletivo é outra. E não queira dizer que a prefeitura responde por todos os usuários, que é mentira, isso não acontece. Todos certamente aqui estão completamente insatisfeitos com a qualidade do transporte coletivo na cidade. Responde agora, machão. Essa pesquisa vai chegar agora e a gente vai apresentar aqui na Comissão de Transportes e nas audiências públicas o que realmente a população avaliou do transporte coletivo e que possivelmente melhorias vão ter que ser feitas, enfim, e aí a gente vai ter um foco adequado aí que tem que ser feito realmente para melhorar o sistema. Então, a gente sabe realmente do anseio, da dificuldade que está tendo no sistema, dos problemas que estão acontecendo, mas a gente é um canal de melhoria, não tem outro canal. Não adianta, na briga não vai ser resolvido. A gente pode colaborar e trabalhar em conjunto. Vocês também, o Paulo Cordô, da Patra, do Conselho, vocês podem trabalhar essa informação. Para nós, que é o Facebook também, informando, temos um problema no sistema, no tal ônibus, tal, percebemos problema em tal local, tome as medidas e a gente está acompanhando o que vocês estão fazendo. Isso vai ajudar a melhorar o sistema. Então, essa possibilidade de colaboração é válida e nós estamos abertos para isso. E Alberto, uma última pergunta. Então, que a eficiência medida pelo transporte, a eficiência medida do transporte coletivo da prefeitura é uma, e a eficiência do transporte coletivo medida para a galera que usa transporte 24 anos aqui para mais é outra. Na verdade, não tem duas medidas. A gente tem a medida dos usuários. Os usuários, pelas manifestações de vocês, pelas pesquisas que estão sendo feitas, o transporte tem que melhorar muito. É isso que está mostrando, possivelmente, nas pesquisas envolvidas. Não tem duas. Realmente tem o problema do usuário. Quando eu elaborei meus estudos, eu fiz pergunta para todo mundo, então agora vem a pergunta para os vereadores. Tá? Obviamente, a gente está tratando de uma reunião acerca de transporte e eu tenho que bater na tecla da ceia. Tá? Felizmente ou infelizmente para vocês. Então, recentemente, essa Câmara ela aprovou a criação de uma comissão para avaliar o transporte coletivo na cidade. É do conhecimento de todos que essa Câmara não vai proporcionar os efeitos que essa comissão não vai proporcionar os efeitos que uma SEI poderia proporcionar. Certo? Só que a não assinatura de 14 vereadores da SEI. Boa sorte. Eu não sei. 14 não assinatura. A não assinatura de 14 vereadores da SEI não vai implicar no esquecimento da SEI para o movimento Paulo Acordou. Obviamente, vocês não farão parte dessa investigação. Só que eu não sei se é do conhecimento de todos, e se não for, eu trato logo de explicar. Cabe ação popular no ato lesivo ao patrimônio público, cabe ação popular nos atos de improbidade administrativa, cabe ação popular comprovar irregularidade nas contas do município. Enfim, não dependemos de sindicato, organizações, partidos, judiciário ou legislativo. Dependemos de somente nós. E o que eu quero dizer com isso? Após a representação ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público, acatada a nossa representação, os 14 vereadores que não assinaram a SEI serão desmoralizados na sociedade bauruense. E por que eu digo isso? Era a tarefa dos vereadores, através da comissão ou da SEI, desenvolver um estudo para verificar a qualidade do transporte coletivo. E isso não aconteceu. Ou seja, o papel de vocês foi passado para a população, o que só vem a afirmar que a redução do número de vereadores nessa Câmara Municipal é mais do que viável, porque muitos estão aqui só para fazer número e não querem desenvolver a
absolutamente nada, nenhuma melhoria. Portanto, o meu questionamento aos vereadores é: existe um embasamento jurídico que há certas irregularidades nas planilhas que são genéricas por parte do envio das informações da empresa à Indurb e, por consequência, é necessária a implantação dessa SEI para análise. Por que não foi desenvolvida? Qual é o motivo? O que há de impedimento? Por fim, me permitam ler novamente, em toda a minha vida estudantil e até mesmo a vida boêmia, falaram-me que estamos mexendo com gente poderosa, que era para tomar cuidado. Enfim, eu reconheço tudo isso, mas não temo ninguém, e certamente essa galera não teme ninguém. Nobres autoridades presentes, saibam que o povo é muito mais poderoso que essa gente, e esse sim vocês devem temer. Vocês devem respeitar e vocês devem levar em consideração. Por fim, prefeito, me perdoe fazer uma marcação cerrada em você, é que você foi meu voto na última eleição, então eu tenho que cobrar, tá? Muito se fala da sua relação, por favor, prefeito, atenção. Muito se fala da sua relação com os empresários e da sua relação com o povo. Você agrada um lado e agrada o outro. Até aí é tarefa de todo político. Mas eu quero propor uma frase, talvez uma reflexão, para quando o senhor for repousar a cabeça no travesseiro. A seguinte frase: os empresários podem lhe dar prestígio, mas quem lhe dá acesso à prefeitura e à Câmara somos nós, o povo. Obrigado. Vereadores, responder a respeito da SEI, Rafael Aguiar. Só 3 assinou: o doutor Raul, Carlos Braz e o Paulo. É o famoso medo mesmo. Doutor Raul e o Paulo Pereira. Pessoal, atenção de todos para responder a colocação. Qualquer pedido de SEI na prerrogativa dessa presidência e da mesa. A solicitação individual de cada vereador. Então, esse é o número que foi apresentado pelo vereador, esse pedido. Então, cabe a dependência de cada vereador. Deixa eles falar, então. Em relação à questão da comissão que foi criada de transporte através de uma reunião do movimento estudantil que estavam aqui, nós publicamos no próximo sábado, logo em seguida na reunião, e nós temos um prazo para entregar o relatório. O presidente dessa comissão, o vereador Marco Pereira, nós temos um prazo para que seja entregue até o dia 24 agora deste mês, o relatório conclusivo, onde aí essa Câmara vai se debater para tomar as propostas de encaminhamentos, se assim achar necessário, e as outras questões que vão ser colocadas por toda essa comissão. Só te corrigindo, Não respondeu. 20 de julho. E a data da publicação do dia social, 20 de julho. O dia 20 vai ser dia 20 a entrega. Não é movimento. Marquinho, Thelma, Lima, Natalino, tem um posicionamento dos senhores ou não? Por que vocês não assinaram? Por que não assinaram? Qual o motivo? Qual é a falta de desinteresse? Quais as afirmações? Rafael, Faria Neto. Faria Neto. Thelma. Fala, doutor. Boa noite a todos. Eu entendo que nós fazemos talvez 20 anos eu sou o vereador Faria Neto e Não parece campanha, às vezes não esquece. Pessoal, vamos ouvir. Pessoal, atenção de novo, por favor. é o seguinte, Puxa eu não assinei a SEI
porque entendo que não existe ilegalidade no ar. O aumento de tarifa, o prefeito dá, se ele quiser dar, maior ou menor. Essa comissão de transporte, eu já fiz essa colocação, essa comissão de transporte deve procurar o sindicato dos contabilistas para poder auxiliar no trabalho. Eu acho que os contabilistas e os economistas deverão ser ouvidos e eles farão esse trabalho. Porque nessa Câmara existe uma pluralidade de vereadores. Eu, por exemplo, sou jornalista e advogado, né? E sou jornalista esportivo, então não entendo. Eu acho que o sindicato dos contabilistas, o sindicato dos economistas, podem eles darem a palavra final junto com a comissão de transporte. E aí, eu estou respondendo por que eu não assinei. Eu estou respondendo que não assinei por essa razão. Já fiz falei com o vereador Cláudio Ferreira, o vereador teve dúvidas, inclusive, eu falei que o sindicato dos contabilistas, o sindicato dos economistas tem muito mais autoridade que nós, que alguns vereadores, que não têm conhecimento da economia. Foi essa a minha colocação, e essa é a minha decisão. Eu gostaria que fosse explicado com respeito à vontade de vocês, né? Então eu gostaria que ela fosse respeitada. Mas ninguém votou nele. Próximo posicionamento, vereador Marquinhos. Agora eu quero ver. Bom, eu acho que assim. Pode levantar. Levanta para todo mundo ver. Pode levantar. Estou aqui ouvindo os questionamentos de todos vocês. Poderia estar na minha casa. Por gentileza. É uma via de mão dupla. Exato. Vamos deixar ela falar. Vamos deixar ela falar para a gente poder falar também. Falar dela agora. Enquanto vocês falaram, eu fico aqui atenta, prestando atenção. Vocês falaram. Vocês fizeram uma pergunta. Mais que sua obrigação. Eu gostaria de ter o mesmo respeito que eu dediquei a vocês, de ouvir o que vocês não dizem. Eu agradeço. Tá? É meu primeiro mandato. Eu cheguei aqui. E se for o último, é um direito da população. A gente só chega aqui pelas mãos da população e sai daqui pelas mãos da população. Vai sair então. E realmente não tenho nenhum vínculo de político profissional. Vim aqui porque achei que poderia fazer alguma coisa pela minha cidade. Achou. E vou me pautar, achei, como qualquer um de vocês pode achar, se colocar à disposição de um pleito para chegar aqui e verificar as dificuldades que são. Venho participando de forma ativa de toda a legislatura, discutindo todos os temas, sem nenhum temor de colocar a minha posição. A minha posição é o seguinte: nós temos uma comissão de fiscalização e justiça, nós temos uma casa que pode analisar de forma antecipada a um período de a um processo de seio. Não fazia parte da comissão de fiscalização e justiça, mesmo em todo esse processo acumulado, ontem à noite, com a vacância
num lugar que eu me coloquei à disposição da sociedade para discutir essa lei. Passei o dia de ontem todinho, pela manhã aqui, à tarde na ENUP, discutindo até com o senhor que veio do processo de tutelagem, para poder ter um juízo de opinião. E vou usar o meu direito de analisar tecnicamente, de usar o meu direito de fazer uma análise fria para tomar a atitude necessária e no momento certo não tomar. Vai fazer uma análise de juízo. A hora que eu fizer a análise dos fatos, se eles forem suficientes para que eu aceite, Ela vai estudar. Ela vai estudar. Pessoal, atenção de todos. Vereador Lima, por gentileza. Boa noite. Todos nós respeitamos os movimentos populares e tenho certeza absoluta que aqueles que têm compromisso com o interesse público da coletividade, eles são agradecidos por tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, porque através da manifestação do povo, nós compreendemos uma consciência política, administrativa e de cidadania mais adequada. Blá, de novo. Tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura, em todos os pedidos e reuniões que vocês, cidadãos, manifestantes da nossa cidade, uma agenda específica, principalmente sobre o transporte coletivo, não se furtou o poder local de abrir discussões e debater com vocês. No momento que houve a reclamação de algo específico sobre o transporte coletivo em nossa cidade, com relação à qualidade, com relação ao valor da tarifa, naquilo que cabe à Câmara Municipal, que é o ato de fiscalização, nós, num primeiro instante, não entendemos como o vereador Roque entende, e temos o direito de assim entendê-lo. Mas nós não ficamos inertes nas ações que nos é de responsabilidade enquanto legislativo. O presidente dessa Câmara, por petição de vocês da comissão, nós, no primeiro instante, abrimos uma comissão especial para analisar a questão da qualidade do transporte coletivo. Essa reunião já fez o agendamento de 2 reuniões, onde nós estivemos aqui pela manhã. Essa reunião, sem reunião não tem debate, sem debate não tem. Sem debate não tem solução para o problema. E nós estivemos aqui reunidos ontem pela manhã com a Indurb pedindo os esclarecimentos. Essa comissão tem um prazo determinado para que o trabalho seja findado. E nós, por obrigação, temos que estabelecer um relatório. Se tudo aquilo que a comissão fizer, entre os instrumentos que o regimento interno nos permite, não tivermos respostas suficientes do Executivo sobre a questão do transporte coletivo, essa Câmara vai avançar em outros instrumentos mais efetivos de fiscalização. Então, nós gostaríamos de pedir que esse processo seja respeitado, deixe a comissão terminar o seu trabalho, porque se nós estivéssemos inertes, era um ponto. Não há inércia, há um trabalho. E aquilo que essa comissão está fazendo, a Comissão Especial de Inquérito poderia fazer da mesma forma. A fiscalização do controle, o regimento interno da Casa dos Presidentes. O regimento interno da Casa nos permite. O regimento interno da Casa nos permite, através do artigo 18, se o Poder Executivo não nos informar aquilo que os vereadores, a Comissão de Fiscalização e a Comissão Especial está pedindo, eles incorrem em improbidade administrativa. Então, nós estamos dentro de um processo e nós gostaríamos de findar esse processo.
vocês estão, o plenário, a galeria da Câmara Municipal, as audiências, os trabalhos, as sessões ordinárias, extraordinárias, as reuniões das comissões são abertas à população. Então eu peço do nosso colega Carlos entregue agora para o presidente o protocolo, por favor. Pode entrar. Senhor presidente, olha lá, pessoal, fiz a referência, poderia inclusive ter utilizado só verbalmente do pedido. Estou trazendo para o senhor o texto legal da lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, que permite aos advogados interferir quando o caos se instala na sociedade. Fala para ele o requerimento. Lê o requerimento. Senhores, para todos que estão presentes aqui, eu me sinto muito feliz de ver colegas advogados, sabe, do lado da população, do lado do povo. Seria tarefa dos senhores vereadores e dos advogados, graças a Deus, estamos agora, pelo menos em número de 3 aqui, estamos tentando fazer com que esse movimento não termine como quer o senhor prefeito em pizza. Então, o pedido que eu fiz para o senhor presidente da Câmara, baseado no artigo 7º, inciso 11º do Estatuto dos Advogados do Brasil e mais a lei do município, foi esse aqui. Senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, Carlos Augusto de Carvalho, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob número 179801, com fruto no artigo 52, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município, que é essa lei que diz que se o prefeito não cumprir as leis, ele incorrerá em crime de responsabilidade e poderá ter o seu cargo cassado. E diante do descumprimento da lei 4.035, que é essa que fala da quebra do monopólio e da instauração de empresas na cidade de Bauru, que não aconteceu, e com base nesse artigo 7º, inciso 11º do Estatuto da Ordem dos Advogados, exigir que esta Casa de Leis abra processo de cassação para o senhor prefeito Rodrigo Agostinho de Mendonça por descumprimento de leis e normas administrativas. Bauru, 17 de julho de 2013. Eu espero que essa seja a primeira de muitas medidas que nós, povo, tomaremos contra os poderosos e cancelados no poder. Achou que estava brincando de manifestar? senhores, eu gostaria a atenção da mídia em especial para fazer um ato simbólico aqui, se os senhores me permitem. Está diante de tantas irregularidades, aqui está a lei orgânica do município, que eu me sinto obrigado a desrespeitá-la. Vamos respeitar a lei orgânica do município. Por favor, senhores vereadores, porque senão vai ficar feio para vocês. A população está bem.